O texto que nós vamos hoje conversar, meditar, está em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, eu vou ler na versão ARA. E o título desta mensagem, o tema desta mensagem, é Voltando à Presença de Jesus. Voltando à Presença de Jesus. Verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Esse texto traz um contexto onde Jesus havia acabado de perder o seu primo, João Batista. Jesus estava trabalhando muito, porque Jesus sempre trabalhou muito, mas os seus discípulos também estavam num ritmo de trabalho muito forte. O texto vai dizer no verso 30, põe para mim o verso 30, que voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Aqui nós podemos perceber que os apóstolos saíram para fazer as boas obras, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar as pessoas dos demônios. E eles foram. Mas o texto diz que em determinado momento eles precisaram voltar para a presença de Jesus. Irmãos, hoje a maior necessidade da igreja não é de que se faça coisas. A maior necessidade da igreja é da presença de Jesus. Os discípulos foram, e eles fizeram coisas muito importantes. Mas essas coisas muito importantes que eles fizeram não é o mais importante. O mais importante não é o que fazemos para Deus. O mais importante é estarmos na presença de Deus. Porque é na presença dEle que nós somos curados. É na presença dEle que temos paz. É na presença dEle que o nosso vazio interior é preenchido.
É na presença dele que nós ficamos corajosos, somos ousados e somos fortes. É quando ele chega, ou quando estamos na presença dele, que nós não temos medo. A presença de Jesus é a maior necessidade da igreja. Coloca para mim, por favor, aí Lucas capítulo 10, a partir do verso 18. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e o que mais? Todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O contexto deste texto é que Jesus havia enviado os 70 discípulos para pregar, para expulsar os demônios, para fazer milagres, para fazer um monte de coisas que ele mandou fazer, e eles fizeram. E eles voltaram felizes. Senhor, nós estamos fazendo tanta coisa. E olha, entre essas coisas que a gente fez, a gente expulsou demônios, e aí fizemos milagres, e nós estamos muito animados, estamos alegres por aquilo que estamos fazendo. E Jesus vai dizer assim: olha, a alegria de vocês não está no lugar certo. Você não deve ter essa alegria toda por aquilo que você faz, mas você deve ter muita alegria por quem você é. Você é meu, o seu nome está escrito no livro da vida. A nossa maior necessidade hoje não é de sair fazendo coisas. A nossa maior necessidade hoje é de entender que a presença de Jesus é suficiente. Porque Jesus pode fazer tudo sem nós. Mas estar com Jesus é uma escolha pessoal. Você já tomou essa decisão? A decisão de estar na presença de Jesus, sem se preocupar com o que tem que fazer? Porque nós na igreja muitas vezes nos tornamos fazedores de coisas, as atividades, e são coisas boas. Por acaso nessa lista tem alguma coisa ruim? Coloca para mim, faz favor, Mateus capítulo 7, verso 20. E vamos entender, irmãos, a importância disso que estamos tratando aqui, da presença de Jesus e do fazer. Veja só: assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. É isso que está ali? Pode passar mais um. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, fazendo milagres em teu nome, curando enfermos no teu nome? Nós não fizemos todas essas coisas boas no seu nome, Senhor? E qual é a resposta de Jesus para os fazedores? Então lhes direi explicitamente: nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a injustiça. Agora, volta um versículo. Há alguma coisa errada naquela lista? Expulsar demônio, curar enfermos, profetizar. Há alguma coisa errada ali? Mas o que é que Jesus disse para aqueles homens? Nunca, nunca vos conheci. Porque Jesus não está preocupado com o que estamos fazendo. Jesus está preocupado se Ele é o nosso Senhor. Porque para o seu nome está rolado no livro da vida. Para você entrar no céu, Jesus tem que ser o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Boas obras não te salvam. Por melhores que elas sejam, as boas obras não te colocam no céu.
Quem coloca você no céu é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos entender que a presença dEle é mais importante em nossas vidas do que aquilo que queremos fazer para Ele. Amém, irmãos? Isso precisa ser muito bem entendido, porque senão nós nos tornamos escravos do fazer, e vamos buscar de Deus aprovação. Filho não precisa de aprovação. Um pai e uma mãe amam o seu filho por quem ele é, não pelos títulos que ele possui, ou pelas coisas que ele faz, mas porque é filho. Você é filho. E o que mais você deve amar é a presença do seu pai. Não há nada que você faça que vai fazer Jesus te amar mais. Olha como isso é libertador. Também não há nada que você faça que vai fazer Jesus te amar menos. Não é o fazer, é o estar na presença. A maior necessidade da igreja é de novo voltar para a presença de Jesus. Porque na presença de Jesus o nosso coração fica alinhado. Na presença de Jesus os nossos temores vão embora. Na presença de Jesus não temos necessidade de reconhecimento e nem de autoafirmação. Porque somos amados por Ele, aceitos por Ele, queridos por Ele. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que esse texto fala que eles estão voltando. E eles estão voltando à presença de Jesus. Eu sei que você faz muitas coisas importantes. Você tem sua profissão. E toda profissão, toda vocação é dada por Deus. Mas se você não voltar para a presença de Jesus, pode ser que aquilo que você faz, você só faça por causa do dinheiro. Ou aquilo que você você só faça por causa do título, da posse, ou da aprovação, ou do reconhecimento de alguém. Mas quando você volta para a presença de Jesus, aquilo que você faz glorifica, exalta, honra e ergue o nome do nosso Senhor. E aí a sua vocação tem sentido e a sua vida cumpre propósito. Então eles voltaram, diz o texto no verso 30, à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Eu não sei você, mas me parece aqui que esses discípulos estavam trabalhando muito, mas muito. O texto vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer, porque era muita gente para atender, é muito problema para resolver, é muita coisa para fazer. Você já ficou sem tempo para comer também? Já teve tanta tarefa que você não conseguiu parar? Já tem noite que você ficou tão ansioso, ansiosa, que você nem conseguiu dormir direito, por causa de tanta ansiedade, por causa de tanto problema, tanta preocupação? Pois é, os discípulos aqui não conseguiam nem comer, estavam. E aí o Senhor diz assim: olha, vamos para repousar num lugar à parte, num lugar deserto. Parece uma boa proposta, não parece? Você está cansado, você está cansada, você fala: ai Senhor, preciso tanto descansar. E aí Jesus fala assim: tá bom, você vai ter um descanso, a gente vai descansar, mas olha o que vai acontecer. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Até aqui estava tudo bem. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Meu Deus do céu! Teve lugar que você foi que os problemas chegaram antes de você? Não estava combinado que a gente ia ter férias aqui? Estava ou não estava? Estava, férias. Jesus falou: a gente vai descansar, a gente vai para um lugar deserto. Mas aquelas pessoas viram. E elas falaram assim: vamos chegar antes deles lá.
porque a gente quer ver Jesus de novo. Se você fosse um dos discípulos e estivesse no barco, o que você ia pensar? Jesus, pelo amor de Jesus, muda esse barco de rumo, eu não aguento mais, a gente não conseguiu nem comer, olha lá, tem uma multidão, 5.000 homens lá na praia esperando. Mas o que é que Jesus faz? E aí vai dizer assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E sabe, irmãos, Jesus chegou ali pela manhã, todos estavam cansados, todos estavam com vontade de descansar. Mas o que precisamos entender é que quando o amor de Jesus está no nosso coração, não é mais sobre nós, não é sobre o que estamos sentindo, não é sobre nossas férias, não é sobre o que é melhor para nós. Quando o amor de Jesus está em nosso coração, é sobre o outro, a necessidade do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. Ontem eu não queria descarregar 2 carretas e um caminhão. Você queria, pastor Tiago? Estava com vontade? Estava com vontade? Estava com vontade? Não, ninguém aqui estava afim. E quando o pastor Tiago mandou a mensagem, chegou os caminhões, eu falei assim, glória a Deus. Porque Deus manda a bênção, mas a bênção dá trabalho. Olha, você que está pedindo bênção para Deus, cuidado, porque a bênção vem junto com muito trabalho. Eu descobri isso ontem. E nós descarregamos, e cada fardo que a gente levava, cada coisa, depois que você termina, dá uma sensação tão boa, de você falar assim, eu fiz algo para ajudar alguém em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o seu sono é diferente, até porque você está tão cansado que o seu sono é diferente mesmo, você dorme. E eu tenho aprendido a reviver isso, aquilo que Jesus ensinou. Coisa mais digna é dar do que receber. Sabe, quando Jesus está conosco e quando a presença dele está na nossa vida, o nosso coração é transformado e a gente se torna num canal da bênção e da graça de Deus. E eu tenho visto o trabalho incansável dos pastores da igreja, a Melina com as crianças. A gente sabe hoje que tem crianças que estão sem os pais, que os pais ainda não encontraram os filhos, a gente não sabe como é que está isso, Parece que são 40, 50 crianças que não têm localização dos pais. E quando a gente pensa nisso, o nosso coração fica aflito, e nós pensamos na dor de um pai que perdeu seu filho nessa enchente ou não consegue encontrá-lo. E sabe, a necessidade do outro passa a ser a nossa necessidade. E se alguém tem falta de alguma coisa, nós precisamos aprender de novo a nos compadecermos. Porque Jesus tinha todos os motivos para dizer para aquela multidão, hoje não. Mas o que ele fez? Hoje sim. E aí a gente olha esse texto da multiplicação dos pães, eu comecei a estudar o texto, eu falei assim, bom, talvez o Senhor tenha chego, e como eles estavam com fome e cansados, a primeira coisa que ele foi fazer foi multiplicar os pães. Sabe que hora que ele multiplica os pães? No final do dia. Ele passou o dia ensinando as parábolas e curando as pessoas e ministrando aos corações, esquecendo-se dele mesmo. E os apóstolos esquecendo-se deles mesmos para ajudar quem precisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo, no nosso estado, que nós precisamos da atitude de Jesus no nosso coração. E que a gente precisa estar na presença de Deus para não perder a sensibilidade no nosso coração de ajudar as pessoas que precisam. Porque talvez você tenha a sua casa, como eu estava dizendo, o seu banheiro,
a sua cama, o seu lar, você vai voltar para lá, eu creio. Mas algumas pessoas não vão. E a notícia que chegou no abrigo, que agora todos precisam ir para casa, pode parecer boa para alguns, mas alguns estão falando assim: para onde vamos voltar? E aí nós precisamos desse coração para dar uma resposta. E o texto continua dizendo que em declinando a tarde vieram os discípulos, lá no 35, em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém eles lhe respondeu: dá-lhe vós mesmos de comer. E eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para eles comerem? Irmãos, quando nós estamos na presença de Jesus, Jesus quebra os nossos paradigmas e modelos mentais que a gente carrega. Porque esse apóstolo fala assim: iremos comprar 200 denários, ou seja, ele está falando assim, a solução desse problema, Jesus, é dinheiro. O povo está com fome. Para a gente resolver o problema são 200 denários. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo problemas. E a gente já disse para Deus como é que é a solução. Só que essa não era a solução. É que quando nós não estamos na presença de Jesus, a gente não entende. E depois a continuação do texto vai falar que eles não entenderam a multiplicação dos pães. Quantos milagres que Deus já fez na sua vida e na minha vida e a gente não entendeu o significado. Porque esses apóstolos, nesse milagre aqui, eles não entenderam. Sabe, um deles não entendeu que não é com dinheiro que resolve. Outro, o paradigma dele é: despede eles, deixa que eles se virem, manda esse povo embora. Não é assim que resolve. Então Jesus vai dizer: olha, vamos resolver, traz aí o que tem. E o que tem? 5 pães e 2 peixinhos. Mas vamos bater um papo só nós aqui. Você acha realmente que tinha só 5 pães e 2 peixes em 20 mil pessoas? É claro que não. Alguém escondeu o lanche. Você lembra quando você estava na escola? Quando o lanche era bom, você comia no intervalo com todo mundo vendo? Não, você comia na hora da aula. Abria a sua bolsa e fazia assim. A gente sabia que tinha alguém comendo um chocolate, tem alguém comendo um lanche bom. Aí comia escondido, porque não queria repartir. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que só tinham 5 pães e 2 peixes, porque tinha 20 mil pessoas lá e muita gente escondeu o lanche. Mas um menininho dividiu. Um menininho, uma criança, sempre as crianças, porque elas não são travadas que nem a gente. Ela pegou e deu. E Jesus disse: isso é o suficiente. Sabe, se você colocar um pouquinho nas mãos de Jesus, Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Na presença de Jesus, nós temos as mãos de Jesus. E as mãos de Jesus multiplicam o que a gente coloca lá. E hoje eu queria que você colocasse fé nas mãos de Jesus, esperança nas mãos de Jesus, coragem nas mãos de Jesus, ousadia nas mãos de Jesus. Que você se colocasse inteira nas mãos daquele que pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E aí acontece um grande milagre, todo mundo come, ninguém entende nada, mas o milagre aconteceu. Aí Jesus manda recolher e são 12 cestos cheios de comida que sobram. E Jesus não deixa desperdiçar nada. E os 12 cestos significam um para cada tribo, ou seja, nunca vai faltar alimento para ninguém quando Jesus está presente. E eu não estou falando só de comida, eu estou falando de alimento para a alma.
Porque às vezes, irmãos, nós estamos bem alimentados no corpo, mas a nossa alma está doente. Estamos inseguros, ansiosos, tão preocupados, tão aflitos, nervosos, angustiados. Mas quando Jesus nos dá o alimento, Ele cura não só o nosso corpo, mas Ele é poderoso para sarar a nossa alma. E como é bom ter paz dentro de si. Como é bom quando o nosso mundo interior é organizado. Como é bom quando Jesus nos ensina a sairmos dos labirintos existenciais do nosso coração. Coloca tudo nas mãos de Jesus. Mas para isso, você precisa voltar para a presença de Jesus. E voltar para a presença de Jesus tem preço. E qual é o preço que se paga para estar na presença de Jesus? Tempo. E talvez a coisa mais cara que você tenha hoje para negociar é seu tempo, porque o seu tempo é a coisa mais preciosa, mas você tem que dar mais tempo para Jesus. Você precisa voltar. Hoje, essa madrugada, eu acordei 4h54, falei, vou ficar mais um pouco na cama. Daí levantei 5h05. 5h05, estava lá eu, acordado, para o desespero da Márcia, acordado. Aí eu falei assim, não tem nada para fazer, estou sem sono. O que eu vou fazer? Conversar com Jesus. E eu falei, Senhor, conversando com Ele, o que eu vou falar para a Tua Santa Igreja? E Ele me disse, fala que eu sou a coisa mais importante na vida deles. E é isso que eu tentei te falar hoje. Que Jesus é a maior necessidade da igreja. E que nós não devemos procurá-lo por aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas como um filho ama o seu pai, como uma filha ama o seu pai, nós devemos procurá-lo por quem Ele é. É o Pai. Não é o que Ele pode dar. É o abraço, é o carinho, é o amor, é a segurança de um Pai que nos ama e nos ama até a morte. Amém? Sabe por que o nosso estado tem esperança? Porque Jesus está no meio da igreja. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero orar junto com você. E quero convidar você hoje, desafiar você a fazer uma coisa. Aumentar um pouquinho o teu tempo de presença com Jesus. E desafiar talvez alguns a começar, porque talvez você ainda não tenha começado, a diariamente estar com Ele. Você deseja fazer isso? Você acha que é uma boa ideia? Então eu entendi, e eu vou dar uma reforçada, e é sério isso. E é tão sério que eu vou começar agora mesmo, e eu vou dizer para Jesus que eu quero passar mais tempo na presença dEle. É um compromisso meu com Ele. Então, se você quer fazer isso, deixa o seu lugar, vem até aqui à frente, quero orar junto com você. Eu quero aumentar esse tempo. Eu posso melhorar o meu tempo com Jesus e quero tomar essa decisão de firmar essa aliança hoje. Pode vir bem para frente, para todo mundo poder vir, porque eu creio que muita gente quer aumentar esse tempo. Por favor, precisamos. Era para vir todo mundo, mas não precisa vir todo mundo. Mas você que já se movimentou, vem. Porque o Jesus é a nossa maior necessidade. E talvez você com essa atitude de vir está dizendo assim, pastor, eu quero dar uma firmada mesmo, porque às vezes eu dou uma vacilada. Começo o dia, não converso com ele, passo um dia sem conversar, 2, aí depois veio uma crise, eu converso, depois não converso mais. Mas é na presença do Senhor que a nossa vida é transformada. É na presença do Senhor que os milagres acontecem. É na presença do Senhor que nós somos reconhecidos como filhos amados dEle. Demonstra também o seu amor por Ele, porque Ele te ama demais. E eu quero fazer uma oração junto com você. E essa oração é para dizer para Jesus, Senhor, nós queremos desejá-lo mais ardentemente. Pai, nessa noite,
nós queremos fazer um compromisso contigo e pedir também a tua ajuda. Não queremos mais negociar a tua presença em nossas vidas. O Senhor sabe da nossa agenda, dos nossos compromissos. O Senhor sabe que às vezes estamos tão atarefados que não temos nem tempo para comer. O Senhor sabe que às vezes ficamos tão angustiados que não conseguimos dormir direito. Em outros momentos ficamos tão preocupados com outras pessoas que os nossos olhos se enchem de lágrimas em favor dos nossos irmãos. E diante de todas essas coisas, nós entendemos que a maior necessidade que temos para permanecermos em pé é da tua santa presença. Não nos deixe, Senhor, ser fazedores de coisas simplesmente. Nós não queremos ser uma igreja só que faz porque tem que fazer, mas nós queremos ser a igreja que se reúne e a presença de Jesus é manifesta. Porque se conseguirmos ser a igreja que atrai a tua presença porque te ama, então todos os milagres e prodígios nos acompanharão. Nós não buscamos por milagres e nem por sinais, porque essas coisas acompanham aqueles que estão na presença de Jesus. Então, Senhor, faça-nos entender isso e viver isso de uma forma mais forte, porque os dias que estamos vivendo exigem uma igreja cheia de Jesus e cheia do Espírito Santo. Muitas pessoas precisam do socorro e da ajuda, e creio que o Senhor vai levantar esse estado através de uma igreja santa e viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, que não negocia a tua presença e que reconhece que tu tens todo o poder e toda a autoridade. Agora, Pai, nos abençoa. Somos teus filhos. Alguns de nós aqui precisam de um colo, de um abraço, de uma palavra, ou somente que o Senhor fique perto. Cada um de nós tem uma necessidade, e nós acabamos de ler que o Senhor se compadeceu daqueles que correram para te encontrar. Senhor, faz o nosso coração como o coração daquele povo que não te deu descanso, mas que correu para te encontrar, e o Senhor não se desviou deles. O Senhor cuidou deles e os amou. Senhor, cuida de nós também e atende-nos também. Dá-nos o pão da vida, dá-nos o alimento que precisamos, Senhor, e fica conosco. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, enquanto eu estava orando, eu pensei nisso. Aquela multidão correu para encontrar com Ele. Talvez eu e você devamos fazer a mesma coisa: correr, ter pressa e priorizar um encontro com Jesus, porque esses encontros são inesquecíveis. Não é um encontro com a religião, com os rituais ou com as liturgias, é o encontro com Jesus. Que Deus te abençoe em cada encontro com Ele, e que cada encontro que você tenha com Jesus seja transformador na sua vida, e que eu e você possamos a cada dia nos parecermos mais com o Santo Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Porque se isso acontecer, o mundo vai crer através de uma igreja que é encharcada do amor e da presença de Jesus. Que assim seja, irmãos, em nome de Jesus. Amém.